Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Persiga a Paz. Eu quero ler um versículo do Salmo 34, versículo 14, que está escrito assim: Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Amados, a paz, ela é um estilo de vida no reino de Deus. Deus estabeleceu para nós um modelo de vida que é inundado pela paz de Cristo Jesus, que, como diz a Bíblia, é uma paz que excede o entendimento humano. Quando nós lemos em Colossenses 3,15, nós vemos que a paz de Cristo, ela deve ser o árbitro, o juiz do nosso coração, porque a Bíblia diz lá que nós fomos chamados para viver em paz. Ou seja, esse é o modelo de vida que Deus estabeleceu. Lá em Romanos 14 fala que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. Ou seja, é justiça e é paz no Espírito Santo. Ou seja, é algo que nós devemos perseguir, nós devemos buscar a paz. Nesse salmo fala: busque a paz com perseverança, ou seja, se empenhe para buscar a paz. Não aceite uma vida sem paz. Amados, nós temos vivido um mundo extremamente sem paz. Um mundo caótico, um mundo cheio de problemas, de perturbação, de aflição. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos buscar essa paz, essa vida que é a vida que Cristo conquistou para nós. Por quê, amados? Porque se nós nos deixarmos levar por uma vida no automático, quando nós percebermos, nós estaremos longe da paz. E quando nós nos afastamos da paz, nós começamos a ter problemas nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Por quê? Porque a paz precisa ser o árbitro, precisa ser o juiz em nosso coração. É a paz que vai determinar para qual caminho nós vamos seguir, qual decisão nós vamos tomar. E quando nós nos deixamos influenciar por todo esse modelo do mundo que é completamente fora da paz, pelo menos é fora da paz que Cristo tem, né? Porque, como disse Jesus, eu dou a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não dou como o mundo dá. O mundo tem um critério sobre o que é paz, mas Deus tem outro critério. Então, nós precisamos buscar, perseguir essa paz. Em Hebreus 12:14 fala: esforcem-se para viver em paz. Ou seja, é algo que é uma vida de diligência, uma vida de perseverança, uma vida em que propositalmente, intencionalmente, nós precisamos buscar essa paz. Não dá para viver sem paz, amados. E nós temos visto tantos e tantos problemas ao nosso redor, nós vemos tantas e tantas situações críticas, tantas e tantas doenças emocionais, mentais. Por quê? Porque nós não estamos sendo diligentes com esse aspecto da vida cristã. E é um modelo de vida que nós precisamos seguir e perseguir. Não podemos deixar a paz de Cristo ser abalada em nós, ser tirada de nós. E essa é uma das estratégias do diabo. Ele que veio para matar, roubar e destruir. Uma das estratégias é roubar, matar e destruir a nossa paz, destruir a nossa vida de tranquilidade com Deus. Mas eu quero falar aqui de 3 aspectos dessa paz. Nós encontramos na Bíblia que nós já recebemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós já recebemos a paz com Deus. Justificados, pois, por meio de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Então, dos aspectos da paz é a paz com Deus, que o Senhor já conquistou por meio de Cristo Jesus. Ou seja,
Nós não precisamos viver debaixo do quê? Da condenação. A condenação e a culpa é o contrário da nossa paz com Deus. Quando nós nos deixamos viver condenados, culpados, debaixo de uma opressão que não vem de Deus, porque Deus veio para nos salvar e não para nos condenar. Quando nós permitimos viver assim, mesmo conhecendo a obra redentora de Cristo Jesus, significa que nós estamos dando espaço para que o inimigo venha o quê? E roube essa paz que nós temos com Deus, que Cristo conquistou. Não somos nós, amados, não fomos nós e não é o nosso mérito que nós temos esse relacionamento de paz com Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores que os outros, não é nada disso. É a obra de Cristo Jesus, a centralidade do Evangelho é Cristo e foi Ele que conquistou essa paz com Deus. Por isso que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, como está escrito lá em Hebreus. Por quê? Porque agora nós temos essa paz com Deus que Cristo Jesus conquistou para nós. Então esse é o primeiro aspecto. Nós temos paz com Deus, Cristo já conquistou isso para nós e nós precisamos perseguir essa paz. Isso significa rejeitar toda condenação, toda acusação e nos voltarmos num relacionamento profundo e de intimidade com Deus, sabendo que Deus não está contra nós, mas Ele está por nós e Ele deseja dia após dia o que? Nos transformar, nos moldar, nos alinhar com Ele. Ele não está contra nós quando nós erramos. Ele não está contra nós quando nós falhamos. Pelo contrário, é Ele o único que tem o poder e a capacidade do que? De nos levantar, de nos colocar de pé de novo, de nos ajudar. Por isso que nós precisamos perseguir essa paz que o Senhor Jesus já conquistou para nós. Paz com Deus. Temos confiança no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Cristo fez uma obra completa. Outra característica, outro aspecto da paz, eu falei que iria mencionar 3, é a paz conosco mesmo. É aquela paz que nós temos ao olhar para nós, sem essa cobrança que gera condenação. Nós precisamos ter um relacionamento conosco, com a nossa própria vida, de responsabilidade e diligência, mas não de autocondenação, autocobrança. Pelo contrário, nós devemos entender que porque Cristo Jesus já conquistou esse relacionamento de paz com Deus, é Deus quem está liderando a nossa vida. Somos liderados pelo Espírito Santo de Deus, fomos feitos à imagem de Cristo Jesus, regenerados para uma nova vida. Agora não precisamos mais olhar para nós e ficar, eu sou um miserável, eu nunca consigo, eu não tenho mais jeito para mim. Não, amados, em Cristo Jesus nós podemos ter paz com a nossa própria vida. Até porque a maior parte do tempo nós passamos com quem? Com nós mesmos, né? Conosco mesmo. A gente não tem como fugir, eu não tenho como fugir de mim. Né? Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade de viver com a própria vida, que ela tenta viver uma vida de fuga o tempo inteiro. Ela não consegue ter uma vida de meditação, uma vida de avaliação com ela mesma. Por quê? Porque ela se cobra demais ou ela se envergonha pela vida que ela teve. Amados, Deus já conquistou a paz. Nós não precisamos nos envergonhar, por exemplo, do passado, né? Tem pessoas que ficam aflitas, se envergonham mesmo pelos erros que cometeram. Ei, em Cristo Jesus nós já fomos justificados, salvos, regenerados, renovados. Não precisamos nos achar piores do que os outros, não precisamos nos colocar num lugar em que nós sempre estamos ali nos rebaixando, vamos colocar assim. Não, aos olhos de Deus, Deus nos vê através do sangue de Cristo Jesus. Não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito da obra de Cristo. Então nós podemos ter paz conosco. E o outro aspecto da paz é a paz com as pessoas. A palavra fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso está lá em Hebreus 12, 14.
e nós devemos mesmo buscar essa paz com as pessoas. Nós devemos correr atrás dessa paz. E amados, essas três características, né, da paz que nós vemos aqui, que a Bíblia nos ensina, paz com Deus, paz conosco e paz com os outros, nós devemos nos esforçar e a Bíblia nos ensina como vivermos assim. Primeiramente, é apresentando a Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas aflições, as nossas angústias. Tem um texto lá de Filipenses 4, 6 e 7 que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, veja que é em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, um relacionamento de liberdade com Deus, apresentando a Ele todos os nossos pedidos, falando para Ele tudo aquilo que está nos deixando ansioso, preocupado, aflito, angustiado. O Senhor quer ouvir de nós. E Ele nos garante que quando nós fazemos isso em oração, com súplicas, ou seja, com um pedido fervoroso mesmo, falando, Senhor, isso aqui está me tirando a paz, isso aqui está me deixando aflito, angustiado, e veja que diz em tudo, ainda que sejam aquelas coisas que talvez você pense assim, isso daqui Deus não está nem se importando com isso, Ele está. Tudo que está relacionado com a nossa vida, Deus se importa. Deus quer nos ver vivendo o quê? A paz que excede todo o entendimento, porque esse é o modelo de vida do reino. O reino é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Hoje nós estamos falando sobre a paz e precisamos buscar essa paz. Então, tudo aquilo que vem para afetar a paz no nosso coração, na nossa mente, nós precisamos o quê? Apresentar a Deus em oração, em súplica, com ação de graça, sabendo que o Senhor é por nós e que Ele mesmo vai guardar, Ele vai derramar dessa paz e vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E amados, existem alguns amigos da paz, né? Esse é o modelo que Deus estabeleceu, colocando em oração, apresentando a Ele as nossas angústias, aflições, tudo aquilo que afeta a nossa paz. E também existe os métodos que nós vamos alimentando a paz através desses amigos da paz. Como assim, amigos da paz? Existem algumas atitudes que nos levam a um caminhar de paz, e eu quero falar aqui sobre 4 delas que a Bíblia nos ensina. O perdão é uma delas, que é não guardar rancor e nem guardar ofensa. Todas as vezes que nós levamos a vida perdoadora, ou seja, não decidimos, tomamos como decisão não guardar rancor. Eu não vou guardar rancor, eu não vou levar a ofensa, eu vou sempre liberar perdão. O perdão é um amigo pessoal, íntimo da paz. Quando nós levamos uma vida sem amargura, nós vamos trilhando o caminho da paz. Por quê? O caminho da amargura é o caminho da falta de paz. Outro amigo da paz é a humildade. Quando nós levamos uma vida de humildade, de rendição a Deus, sem nos vermos superior aos outros, sem nos acharmos melhores do que os outros, mais santos do que os outros, quando nós levamos uma vida de humildade, nós trilhamos o caminho da paz. Por quê? Porque paz e humildade também são amigos. Outro amigo da paz, a santidade. Nós lemos ali no versículo de Hebreus: esforcem-se para viver em paz com todos e busquem a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, quando nós nos afastamos da santidade, nós começamos a nos encher de aflições e angústias. Ou seja, a paz e a santidade também são amigos. Quando nós vivemos a santidade, que é viver uma vida de temor a Deus, porque quando nós tememos a Deus, nós buscamos a santidade. E isso nos leva para um caminho do quê? De paz. Outro amigo da paz é o afastar-se do mal. Nós lemos o primeiro versículo que nós lemos aqui, que é o tema do nosso devocional de Salmo
34:14, afastem-se do mal, busque o bem, busque a paz com perseverança. Ou seja, quando nós nos afastamos do mal, isso significa ter uma vida intencional, proposital nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Intencionalmente nós falamos não para o mal, para a maldade e buscamos sempre fazer o bem. E isso também nos leva para um caminho de paz. Por quê? Porque a paz e o bem são amigos. Então precisamos buscar tudo aquilo que é bom e nos afastar daquilo que é mal, nos apartar daquilo que é mal. Amados, veja que é um estilo de vida. É a paz que Cristo Jesus nos dá. Ele disse lá em João, no capítulo 14, eu dou a paz a vocês, a minha paz eu dou a vocês, não a dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Então essa paz que Cristo nos dá, e Ele já nos deu por meio do seu Espírito, nós já temos a paz de Deus em nós, o que nós precisamos é alimentar e levar esse estilo de vida de paz. Porque essa é a vida que Deus tem para nós. Mas a paz de Cristo é o que nos direciona para tomarmos as decisões alinhadas com Cristo. Colossenses 3,15, que a paz de Deus seja o árbitro do seu coração, juiz em seu coração. Ou seja, é a paz de Cristo que nos conduz para as decisões que estão alinhadas com a palavra de Deus. Normalmente, quando o nosso coração está perturbado ou com medo, nós tomamos decisões erradas, precipitadas, que não estão de acordo com a vontade de Deus para nós. Por isso que Jesus disse: eu dou a minha paz a vocês. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Ou seja, um sinal de que nós não estamos vivendo pela paz de Cristo Jesus é a perturbação de coração, a ansiedade, a preocupação, a aflição e o medo. Então, se você quer saber, será que eu estou vivendo a paz de Deus, a paz de Cristo? Será que essas decisões que eu preciso tomar, eu tenho paz? Amados, é só analisar. O coração está perturbado, ou seja, está agitado, aquela agitação ruim, porque existe um momento nas nossas vidas, principalmente nos momentos em que nós precisamos tomar uma decisão em Deus e a nossa carne fica gritando para não fazer aquilo, que existe uma agitação em nosso interior, mas é essa mortificação da carne para que o espírito prevaleça. E é interessante porque quando nós nos aprofundamos em Deus, nós conseguimos ver essa diferença de quando é a agitação da nossa carne, e aí nós precisamos, ei, carne, você já está morta, crucificada, eu vou viver pelo Espírito. Nós conseguimos perceber isso, de quando é uma agitação interior que está tentando nos arrancar a paz de Deus. Por quê? Digamos que você precisa tomar uma decisão e você não sabe exatamente o que fazer, seja na área que for, na sua vida emocional, profissional, ministerial, familiar, e você tem aquela agitação por dentro, mas quando você para meditar, para refletir, você sabe que você tem que fazer aquilo, lá no fundo do seu coração você sabe, mas você percebe que é a tua carne que está gritando, que não quer ceder, que não quer deixar de ter o controle naquela área ou naquela decisão. Aí você vai e você toma a decisão que você sabe que precisa tomar e você permanece em paz. Essa é a paz de Cristo, em que você consegue romper com a vontade do quê? Com a vontade natural, com a vontade da carne, que não é fundamentada na fé, na suficiência de Cristo Jesus. Agora, quando você tem algo, uma decisão a tomar, e você tem o coração que está perturbado ou está com medo, e você analisa e você diz assim, eu vou tomar essa decisão aqui porque eu tenho medo do que possa acontecer depois, eu tenho receio, eu vou tomar essa decisão aqui porque o que minha família vai pensar se eu não ir por esse caminho? Ou seja, você está cedendo à perturbação e ao medo. Daí já não é a paz de Cristo. Daí você já está sendo envolto pela atmosfera negativa que está tentando te arrancar da paz de Cristo Jesus. Amados, quando nós começamos a levar uma vida mesmo de intimidade com Deus e avaliar as situações, as circunstâncias
O Senhor vai nos dando esse entendimento e esse discernimento para nós compreendermos. O Senhor sempre quer nos conduzir para uma vida de paz, e é uma paz aqui no nosso interior, que mesmo que as circunstâncias pareçam desastrosas, o nosso interior está em paz. Por isso que Jesus disse que a paz que ele dá é diferente do mundo. O mundo, a paz para o mundo é a ausência de problemas exteriores. A paz para o mundo é a ausência dos problemas exteriores, a paz para o mundo é até a ausência de pensamentos, né? A meditação no mundo é você se livrar de todos os pensamentos, e a paz de Cristo Jesus não é essa. A paz de Cristo Jesus é um enchimento, né? Um preenchimento da verdade de Deus, da presença do Espírito Santo em nós, que gera algo no nosso interior que não importa se as circunstâncias estão estranhas, esquisitas, estão diferentes, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, o nosso interior, o nosso coração está ali em paz, sabendo que está fazendo o que deve ser feito. Essa é a paz de Cristo Jesus. Sabe? É saber, mesmo quando o exterior está falando o contrário, é nós termos a convicção, a certeza de que nós estamos fazendo o que Deus nos pede para fazer. Por quê? Porque a vida de paz é uma vida de fé, é uma vida de confiança na suficiência de Cristo Jesus. É uma vida de uma completa liberdade em Cristo para fazer a vontade de Deus e para viver tudo aquilo que Deus estabeleceu para que nós vivamos. E isso muitas vezes confronta o nosso exterior, né? Muitas vezes o nosso exterior está abalado, está mexido, mas o nosso interior está plenamente em paz, sabendo que estamos seguindo o propósito de Deus, a vontade de Deus para nós, a verdade de Deus. Então, que eu e você, amados, entendamos essa vida que Deus nos chamou, que é uma vida de paz. Paz com Ele, paz conosco mesmo e paz com os outros. E sempre alimentando essa paz através do perdão, da humildade, da santidade e do afastar-se do mal. E quando as preocupações vierem, as ansiedades vierem, que eu e você possamos fazer em tudo, assim como a Bíblia nos ensina, pela oração e pela súplica, apresentar os nossos pedidos, as nossas ansiedades, as nossas angústias, nós apresentamos ao Senhor, confiando que Ele mesmo que guarda a nossa mente e o nosso coração debaixo da paz que excede todo o entendimento. Amados, que eu e você, nós persigamos essa vida de paz, porque essa é a vida que o Senhor tem para mim e para você. A paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que não é a paz que o mundo dá, mas é a paz de Cristo, a verdadeira paz que nos faz ter um interior, um coração tranquilo e confiante na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a perseguir a paz. Nos ajuda a viver esse estilo de vida de paz. Ah, Senhor, nós não queremos ser roubados. Nós não queremos que a paz que o Senhor conquistou para nós seja roubada de nós. Não. Nós entregamos a nossa mente, o nosso coração ao Senhor. Nós reconhecemos que Jesus Cristo já conquistou paz no nosso relacionamento contigo. O Senhor já conquistou paz para nós mesmos. Não precisamos ficar nos culpando, nos auto-oprimindo o tempo inteiro. Não. O Senhor já estabeleceu essa paz. E o Senhor é aquele que nos dá paz para vivermos em paz com as pessoas. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós recebamos pela fé essa paz que excede todo entendimento. Ah, Pai, quando os problemas vierem, as dificuldades aparecerem, tentando roubar, destruir, matar a nossa paz, que nós possamos apresentar ao Senhor todas as nossas petições, todas as nossas angústias, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor mesmo vai guardar o nosso coração e a nossa mente na paz que excede todo o entendimento. Ah, Pai, nos ajuda a trilhar o caminho da paz, vivendo uma vida de perdão, de humildade, de santidade, afastando-se sempre do mal e perseguindo sempre a paz com perseverança.
Pai, nos ajuda a vivermos assim. Nós queremos de fato viver para a sua glória, queremos viver o modelo de vida do reino, que é justiça, que é paz e que é alegria no Espírito Santo. Mas sozinhos nós não conseguimos, Pai. Nós precisamos de Ti, da Sua ajuda, da Sua capacitação, da Sua graça, do Seu favor sobre nós. Por isso, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, nos capacita, nos ajuda, nos fortalece. Queremos viver essa vida de paz, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.